meus irmãos e amigos, é uma grande alegria estarmos neste domingo aqui reunidos para que juntos possamos nos unir numa reflexão acerca de o que é ser um obreiro do Senhor, do que se trata, para quê e por quê, como que isso acontece. Então, faremos aqui um singelo estudo. É claro que exige de nós uma concentração e buscar receber do alto aquilo que é preciso ser direcionado para cada coração que aqui está, tanto de irmãos encarnados quanto os desencarnados, que são nossos irmãos, que é uma só família. A humanidade é composta por encarnados e desencarnados. Sabendo disso, estamos entre irmãos, por sermos filhos todos de Deus. Então vamos iniciar essa nossa reflexão buscando sempre a Jesus através do Espiritismo, porque o Espiritismo, ele é como um farol que ilumina aquelas estradas de Cafarnaum, aquelas estradas do Lago Genezaré, que temos notícias através da história, através da passagem, dos episódios belíssimos, imortais, quando aqui Jesus, encarnado, esteve. Então que nós possamos sempre buscar o Mestre, sempre buscar a sintonia com o amigo espiritual, com aquele que nos acompanha, que é um irmão que nos conhece há muito tempo e que por isso facilita a nossa sintonia com essa mente amorosa, generosa, gentil, que sempre está com cada um de nós. Então que nós possamos aproveitar esses eflúvios de paz, unindo-nos para que assim consigamos absorver tudo que aqui será ministrado para o nosso benefício. Mas os beneficiários, conforme a Miriam, nossa irmã, leu, eles também precisam ser beneficiados também pelas informações, porque a leitura foi muito significativa. Então, nós todos somos beneficiários. Como ontem no estudo sistematizado da doutrina espírita, que aqui ocorreu às 17 horas, nós lemos algo sobre a chuva de misericórdia que sempre cai sobre nós. E muitas vezes nós estamos desatentos, distraídos e não percebemos. E damos maior atenção àquelas dificuldades que trazemos, a dificuldade do próximo, e não percebemos, não valorizamos essas benesses que vêm do mais alto, sob a coordenação de Jesus, através da bondade desses irmãos que já são obreiros do nosso Senhor Jesus. O obreiro é aquele que trabalha, mas ele, o obreiro, ele trabalha com lucidez, com consciência. Ele trabalha sem aguardar nada em troca, porque ele é feliz trabalhando. Então a própria alegria íntima que é despertada no seu coração, ele já se sente compensado. Porque quem já teve aqui a experiência de cuidar, por exemplo, de uma criança, cuidar de um animalzinho, cuidar de um plantio, quem já teve a experiência de trabalhar numa casa religiosa, de qual for o seu segmento, que todas são nobres, então sabe do que estamos falando, porque nós colocamos naquilo que fazemos a dose do amor, para que assim possamos nos unir
psiquicamente, espiritualmente, aos obreiros do Senhor que já obram, que já estão conscientes e estão docemente nos influenciando de forma benéfica, para que assim nós também saiamos das sombras que ainda habitam em nós. Tudo isso são reflexões que trazemos mediante os estudos espíritas. Hoje, atualmente, quando nós começamos a observar os nossos irmãos em sociedade, nós ficamos um tanto quanto assustados. Por quê? Porque nós vemos um comportamento um tanto desvairado, aquele comportamento sem saber direito o que de fato traz uma satisfação. Então estão sempre buscando, através da internet, através de saídas para outros ambientes, que poderiam ser ambientes muito alegres, muito felizes, e a internet, como algo muito neutro, basta que nós selecionemos aquilo que podemos acessar, que vai trazer algo de bom, algo de edificante. Mas nós percebemos, qualquer um de nós, podemos perceber que muitos irmãos, eles estão como que influenciados perniciosamente, porque deram chance para que isso ocorra e começam a fazer uma seleção para o mal. E esses irmãos, eles precisam de ajuda. Mas como essa ajuda pode chegar? De que forma nós, como um pouco mais conscientes, tentando nos disciplinar quanto espíritos imortais que sabemos ser, como nós podemos agir para ajudar? Então tem sempre aqueles que falam: eu não sou psicólogo ou psicóloga, não trabalho na área da saúde, não sei lidar com isso, como eu vou ajudar? Há várias formas de obrar. Todos nós podemos ser obreiros do Senhor. Muitas das vezes nós encontramos uma certa inércia na nossa intimidade e ficamos aguardando por aqueles que julgamos capazes. Eles vão resolver. Então a gente coloca sempre, transfere a responsabilidade para o governo, seja ele federal, municipal, estadual, para o governo. Transferimos a nossa responsabilidade até mesmo para uma instituição religiosa. E muitas das vezes, dentro do nosso lar, nós temos aquele ou aquela que a gente não percebe, que tanto precisa de nós. Porque para nós obrarmos em nome do Senhor, nós precisamos entender que isso vai além de religião. Isso é uma questão de religiosidade, que é o sentimento que devemos ter sempre nutridos. Porque, segundo a espiritualidade superior, o nosso coração, o espírito imortal, com todas as suas potências, seus atributos, ele é como um campo. Se nós não tomarmos conta, não dermos o verdadeiro valor e cuidado a um campo que tenha em algum lugar, o que acontece? Surge o quê? Surge ervas daninhas, animais peçonhentos, destroem aquele plantio,
Então, o que um bom agricultor faz? Ele se empenha, ele acorda cedo, ele se disciplina, ele vai, ele sabe a medida certa daquilo que ele precisa fazer para separar a boa plantação daquela que está invadindo e está sendo perniciosa. E tudo isso ele vai realizando gradativamente, com a sua disciplina e com a sua fé, porque até para fazer isso o homem ou a mulher precisa ter fé. A fé em Deus, porque sabe que Deus está sobre todas as coisas, acima de tudo e de todos, e a fé em si mesmo. Então ele vai e investe, então ele começa a cultivar de forma ordenada, consciente, e ali ele faz daquele campo, se for de uma cultura de plantas que são vendidas, ele ali se empenha. Se for de flores, ele ali se empenha, seja lá do que for. Então nós precisamos nos observar, perceber em nós o que eu estou nutrindo na terra do meu coração. O que será, meu Deus, que eu estou dando nutrientes e água para irrigar, para que essa terra tenha um plantio bom, saudável e que seja sempre favorável ao progresso meu e claro que vai repercutir em todos que me cercam. Isso é o primeiro passo que nós temos que fazer. Isso exige muita vigilância de nós mesmos. Não ficar vigiando a vida do outro, como que o outro fala, como que o outro faz. Podemos perceber uma dificuldade normal, porque claro, nós temos experiências, nós não somos imaturos a ponto de não perceber, mas quando percebemos, o que devemos fazer? Como ajudar? Orando, pedindo aos benfeitores para ajudar. Se houver uma oportunidade, conversar, dialogar. Antes de iniciar o diálogo, devemos nos ligar, jogar um fio luminoso para aqueles que realmente têm condição para ajudar. Mas, na maioria das vezes, nós sequer lembramos disso e agimos por impulso. Então, agimos sem perceber que é preciso ser gentil, tomar cuidado com as palavras, para não ofender, para não irritar aquele, porque se nós fizermos isso, ele ou ela vai se afastar de nós. Porque a irritabilidade causa uma separação, às vezes não de corpos, mas mentalmente falando. Muitos se falam, eu estou acompanhado sim, ou estou acompanhada, mas me sinto só. O que será que está acontecendo? É preciso às vezes fazer uma reunião, dialogar. Isso também é obrar, porque manter um núcleo familiar é muito importante. Mas está tudo de cabeça para baixo. Mas não tem mais jeito. Essa fala está ficando antiga. Nós não temos mais que ficar repetindo essa fala. Nós temos que agir, obrar, não perder mais tempo. Já pensou quanto tempo nós já perdemos? Certamente nós desperdiçamos muitas energias ao longo de, no mínimo, 2000 e alguns anos, que Jesus passou por aqui e nos deixou o grande roteiro para que nós pudéssemos caminhar com maior equilíbrio. Mas o que nós fizemos ao longo desses milênios? Nos utilizamos desse roteiro para impor
para causar medo, para manipular. Por quê? Porque ainda não entendemos com o coração a mensagem que é eterna para todos nós. E aí nós começamos a achar, mas o mundo está perdido, a humanidade não tem jeito. É o que mais nós ouvimos. Muita gente está fazendo isso, aí começa a enumerar inúmeras situações que observamos no próximo, que são atitudes, claro, reprocháveis. Mas é importante que nós pensemos, e o que eu posso ser útil, meu Deus? Será que não podemos ser? Antes de nós entrarmos no Obreiros do Senhor, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, esse capítulo é bem pequenininho, mas tem tanta coisa importante. Obreiros do Senhor é o item do capítulo 20, item 5. Ele foi ditado pelo Espírito de Verdade, em Paris, 1862. Mas antes de nós adentrarmos propriamente no texto, nós gostaríamos de ler a pergunta realizada no item 4, cujo título é Missão dos Espíritas. E quando a gente amadurece essa palavra no nosso coração, espírita, nós começamos a entender que espírita e cristão é a mesma coisa. Porque nós seguimos a Jesus, nós buscamos fazer aquilo que Ele nos ensina, então nós somos cristãos. É a mesma coisa, tentamos acertar o passo, dessa vez pelo menos, para darmos um reinício e investir na nossa caminhada evolutiva. E tem uma pergunta muito interessante no item 4, que ele fala assim, há uma pergunta: se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Porque às vezes nós nos iludimos. É muito fácil isso para a gente, criar uma ideia para que nós possamos assim nos apoiar naquela ideia errônea, e ali a gente fica acomodado. Não, mas eu sou espírita. Não, parece até um rótulo, né? Eu vou à casa espírita, tenho até alguns trabalhos, mas olha o que foi respondido. Quem respondeu foi Erasto, espírito Erasto. Ele é bem firme nas suas respostas. Ele falou o seguinte: vós os reconhecereis pelos princípios de verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número das aflições às quais terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e Ele vos dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei, a essência, e fazem dela um meio para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição. Só isso aqui, só essa resposta, daria para a gente fazer aqui, entre nós, um estudo longo. Não é o caso, não é a proposta. Mas levemos essa resposta de Erasto, porque nós percebemos aqui uma palavra que ela fica como se tivesse luz em volta, que se chama caridade. Não tenhamos dúvida,
qualquer ação do cristão, seja ele espírita ou de outro segmento, temos que ter a caridade. Essa palavra aqui, ela fica como que cheia de luz. Porque se eu for caridosa, eu não vou só falar sobre isso, mas eu vou praticar. E eu não vou ficar preocupada se tem alguém olhando, porque isso não importa. Porque a minha consciência, a consciência de Deus, melhor dizendo, a consciência cósmica, ao Deus que é amor, que a tudo vê, tudo sabe. Se eu for caridosa, eu vou tentar consolar os aflitos. Mas como que eu vou consolar a dor de um aflito se eu não tiver me capacitado para compreender como que ele ficou dessa maneira? Para isso, eu preciso estudar. Estudar, compreender um pouco mais sobre o comportamento humano, entender a mim mesma, buscar me organizar intimamente para poder enxugar lágrimas. Porque se alguém chega para nós e fala assim, até estávamos aqui conversando fraternalmente. Isso é muito comum acontecer. Estou pensando em sair da vida. Não aguento mais sofrer. Se nós ouvirmos isso e ficarmos calados, nós estaremos aí nos comprometendo. A partir do momento que eu sei que a vida prossegue, que ninguém sai da vida, porque o que existe são dois tipos de existências, a material e a espiritual, mas a vida é uma só. Então só esse item, esse princípio da imortalidade da alma, eu tenho que buscar compreender e sentir, para que eu possa nesse momento falar, oh meu irmão ou irmã, vamos conversar, temos algumas notícias a lhe dar. E ali você vai ajudado, porque todos nós temos que estar sempre conectados. Tem gente que pensa assim, sempre, sempre. Sabe por quê? Se nós não estivermos, a gente escorrega, a gente falseia, a gente escorrega na própria vaidade, que ainda trazemos, somos muito vaidosos. Muito. Então é preciso que nós possamos entender aquela situação, estudar. Hoje a internet, o bom uso da internet, eu vou ler o Evangelho, eu não tenho ele em casa, mas eu vou ler livros e mais livros. Rumo Certo, de Francisco Cândido Xavier, vários livros de Emmanuel, de André Luiz, ditados através de Francisco Cândido Xavier, o grande médium, o grande espírito. Podemos acessar, que nós possamos ler um trecho e reflexionar sobre aquilo. Eu estou sendo repetitiva, porque eu sempre falo isso, mas sabe por quê? Porque eu falo isso para mim mesma. É tão importante, gente. É tão importante manter saneado a nossa mente. Porque se nós bobearmos, ela fica confusa, ela fica intoxicada. É o outro que intoxica? É a gente mesmo. Porque nós temos um passado. E essa bagagem é difícil. Então nós temos que começar a domar a nós mesmos, para poder ajudar. Porque aí você se capacita, cria capacidades espirituais, unindo com o amor daqueles que já conquistaram, e aí a gente vai colaborar, vai obrar de uma forma melhor. Então vamos um pouquinho entrar, é bem pequenininho o trecho que eu vou ler aqui, do livro A Gênese. É uma outra obra de Allan Kardec. Então, nós temos a obra Gênese, que muitos falam, mas é tão difícil. Mesmo assim, leiam. Leiam,
Porque daqui a pouco aquilo começa a ficar familiar, aquelas palavras, aqueles pensamentos, aquelas ideias saudáveis, aquilo começa a se tornar familiar. Daqui a pouco você fala, eu não entendi o começo não, mas agora eu começo a entender. Continua, porque mais tarde você vai reler, e você já vai reler com uma nova maturidade. E aí você vai entender melhor. Um livro belíssimo. Todos os livros de Allan Kardec precisam ser lidos. Sabe por quê? Às vezes a gente pensa assim, mas a primeira edição do Livro dos Espíritos foi em 1857, faz muito tempo, isso aí já deve estar fora da nossa capacidade como seres pensantes, já avançamos. Ao contrário, gente, ao contrário, tudo isso aqui está no futuro, a gente ainda não alcançou. A gente começa a alcançar algumas coisas e já começa, nossa, tá vendo? Agora eu já entendo. A gente está assim no prelúdio de uma nova era. Estamos precisando buscar nos instruir e amar. Amar e instruir. É preciso que esses dois verbos estejam comungados. Então vamos ler. Mesmo que a gente não entenda, pode ter a certeza, daqui a pouco você começa, que beleza, eu nunca tinha pensado, olha que interessante essa notícia, riquíssimo. O Evangelho segundo o Espiritismo é obra de cabeceira, deixa lá do lado, tá? Qualquer hora, qualquer momento, abre e leia em voz alta, qualquer situação. Se der, a gente fala sobre isso, mas se não der, fica aí a ideia lançada, né? Então, na Gênese, nós temos um capítulo aqui muito interessante, se não me engano é o capítulo 18, é isso mesmo, 18, que fala sobre os sinais dos tempos e a geração nova. Quando a gente lê isso aqui, a gente fica assim, nossa, parece que foi escrito agora, porque está falando do agora, do momento que estamos vivendo, dos sinais dos tempos. Que tempos são esses? Que geração é essa que é considerada nova? Então tem muita coisa aqui para a gente começar a entender. Então, só para a gente fazer assim como uma síntese, buscando a ajuda espiritual, porque eu não sou boa nisso, porque eu sou muito prolixa, mas eu vou buscar os irmãos para me ajudar. Eles falam aqui que o progresso intelectual realizado até hoje, nas mais vastas proporções, é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade. Isso nós já sabemos, né? Nós já temos naves que conseguem ir a outros orbes planetários, nós já temos aparelhos que vê o micro e o macro, temos aparelhos que ajudam as equipes de saúde a entender como está determinado órgão ou determinados órgãos, com uma capacidade interessantíssima, e disso vai para melhor, porque não para, é progressista. Então é o primeiro passo, e grande passo, e essa é a primeira fase da humanidade. Mas ele fala aqui, Allan Kardec, me perdoe, que sozinho, o progresso intelectual sozinho, ele é impotente para regenerar a humanidade. Ele não tem força para regenerar, ele é impotente. Ele continua o seu raciocínio. Enquanto o homem for dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, utilizará sua inteligência e seus conhecimentos para a vantagem de suas paixões e seus interesses pessoais. Olha o egoísmo aí e o orgulho. É por isso que ele, o homem, a nível humanidade, os aplica ao aperfeiçoamento, olha o que a gente vê, dois meios de prejudicar os seus semelhantes e o destruir. Será que o progresso intelectual foi permitido por Deus para isso? Para prejudicar o semelhante? Para destruir
para matar o semelhante? Claro que não. Mas ele fala que é devido a ele ser impotente sozinho. Então ele continua aqui o raciocínio, Allan Kardec. A gente está conhecendo uma faceta da inteligência desse espírito. Quanto mais nós conhecemos Allan Kardec, nós pensamos assim: obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus. Que bom poder ouvir através de uma leitura, ouvir a si mesmo, ou alguém lendo para nós, raciocínios de uma lógica e de um amor tão cristão. Ele continua: unicamente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, pondo um freio às más paixões. Unicamente ele, o progresso moral, pode fazer reinar entre os homens a concórdia, a paz e a fraternidade. É ele, o progresso moral, que derribará as barreiras dos povos, que fará cair os preconceitos de casta e calar os antagonismos das seitas, ensinando aos homens a se considerarem como irmãos, chamados a se auxiliar reciprocamente e não a viver às expensas um dos outros. E ele continua desenvolvendo esse raciocínio lindo e real. Por que a gente fala que ele é real? Porque ele tem ressonância na nossa inteligência e nos sentimentos mais elevados que conseguimos ter. Então a gente percebe que ali é verdade. Me desculpe. Então ele finaliza falando que esse progresso que irá acontecer, ele afirma aqui. Então quem está pensando em fazer bobagem, não quero mais sofrer, não faça isso, porque vai sofrer 100 vezes ou 1000 vezes mais. Eu acho que eu vou destruir aquela pessoa porque ele está me prejudicando. Não faça isso, porque você, eu e todos estamos inseridos nas leis do Altíssimo. E Deus não se engana. Ele conhece a cada um de nós, sabe de tudo. E nós vamos responder pelo que fizemos, de bom e também de mal. Vamos nos prejudicar. Então, por isso é importante o estudo para abrirmos caminhos mentais e acessarmos essas esferas que nos trazem a real condição que vamos atingir. Então ele continua dizendo que houve muitos homens, espíritos encarnados. Aí nós podemos lembrar de Sócrates, podemos lembrar de Lao Tse, de Krishna, de Gandhi e muitos, os antigos profetas e por aí vai. Eles trouxeram, eles impeliram a humanidade. Por quê? Porque eles trouxeram ideias que não eram estreitas como as nossas ainda são. Eles trouxeram ideias ampliadas, ideias imortais. Mas ele diz que a humanidade estava muito imatura, muito jovem, e não conseguiu entender esses ensinamentos. É como se a boa semente tivesse sido lançada sobre as pedras. Então, nós continuamos a ler e ele fala que hoje a humanidade ela está madura para lançar suas vistas mais alto que nunca, para assimilar ideias mais amplas e compreender o que antes não pudera. Então nós temos, meus irmãos, hoje a condição, mesmo sofridos, mesmo com os joelhos desconjuntados, como Emmanuel fala, com os pés sangrando, porque nós sabemos que há sofrimentos
muito fortes, que faz com que a gente fique necessitado de um amparo, de uma ajuda. Mas mesmo assim, se nós educarmos a nossa mente e o nosso coração, nós vamos vencer esses momentos. E podemos dizer ainda mais, nós vamos conseguir ajudar pelo exemplo, porque o exemplo arrasta. As palavras nem sempre convencem, mas o exemplo arrasta. Então nós vamos ali sentindo dor moral, espiritual, material, mas vamos em frente, porque vai passar. Em outra parte do livro, ele diz que uma nova geração marchará para a realização de todas as ideias humanitárias. Então aqui ele vai falando dessa nova geração, que eles estão vindo, renascendo ou nascendo, encarnando, porque podem estarem vindo de outros orbes, de outros planetas, cuja humanidade já passou por todas essas nossas dificuldades, estão num padrão evolutivo além do nosso. Então eles estão vindo por amor, porque todos os planetas são solidários, todas as humanidades são solidárias, todos se preocupam uns com os outros. Um dia nós vamos entender melhor isso, mas guardemos essa informação. Então ele fala que esses são felizes e eles vêm destemidos e eles se apresentam precocemente com uma inteligência e uma facilidade que trazem, é inato, para o bem, para os sentimentos nobres. A gente tem visto isso? Muitas crianças já estão apresentando isso. Muitas vezes nós até ficamos assim, nossa, essa criança é tão pouco, é tão pequena, de uma faixa etária ainda tão pequena, no entanto ela desdobra raciocínios, fala até filosoficamente. Eu conheço um menino que ele é assim, tem 8 anos, não, fez mais, acho que já está com uns 10. Ele conversando comigo, ele começou a passar ideias filosóficas. Aí no início eu tratei como uma criança, perguntando sobre escola e tal. E depois eu comecei a entender que eu estava conversando com o espírito, que ele era precoce, que ele estava além do habitual. E esses espíritos estão aí, gente. E ele fala aqui que muitos reencarnam. Por quê? Tem uma fala aqui muito amorosa e verdadeira, que ele fala o seguinte, que todos esses espíritos novos que estão chegando, eles com certeza, muitos, um percentual que eu não sei aqui falar, está vindo para nos ajudar, mas tem muitos que são retardatários, que são daqui mesmo, que se enganaram, que foram pela moda, o modismo da época, que se sentiram influenciados e quedaram moralmente. Mas, ao desencarnarem, eles despertaram, porque estão sendo ajudados, porque estão sendo orientados, está tendo um direcionamento daqueles espíritos amorosos, e eles se entregam ao tratamento. Esses voltarão e participarão de uma terra, de uma humanidade renovada. E irão também nos ajudar quanto humanidade, porque certamente, nós podemos entender que nós já estamos numa faixa etária que dentro de alguns anos estamos retornando à pátria espiritual. Mas nós vamos ver isso de lá. E nós vamos ficar muito felizes, porque muitos irmãos
que ele chama de retardatários, porque retardaram um pouco a sua evolução, são espíritos inteligentes, mas eles compreenderam que eles precisam se renovar e se entregam a um tratamento cujos recursos espirituais nós ainda não conhecemos, mas sabemos que ocorre. E esses irmãos, eles reencarnarão. Que beleza, que esperança, que maravilha! Mas o que basta para isso? Basta arrepender-se intimamente e falar: realmente, eu tenho que melhorar, me ajudem. Então, eles são resgatados e ali eles recomeçam. Está aqui está falando que há, de fato, espíritos que retornarão. Porque às vezes a gente pensa que todos virão de outros ordes. Não é bem assim. Espíritos daqui mesmo e que estão hoje numa condição de tratamento, eles irão reencarnar, mas virão jamais habilitados a caminharem e serem obreiros. Então, aqui no texto do Evangelho, o Espírito de Verdade, ele fala assim, ele começa com uma fala bem profética. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Está falando com a gente que já chegou esse tempo. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo, está escrito, é o Espírito de Verdade, do que terão esperado de esperança. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Tem uma dica aqui pra gente: trabalhar junto, trabalhar em equipe. Sozinhos nós não conseguimos. É preciso lidar com o próximo, convidá-lo. Vamos trabalhar, vamos ajudar. Juntos, em equipe. Olha. E ele aí continua. Porque, aí ele dá uma resposta. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Sabe o que ele está falando aqui? Dos melindres. Eu não vou mais lá não, naquela casa espírita, porque teve uma pessoa que falou uma palavra e eu não gostei. Isso é melindre. Eu não vou mais trabalhar com aquela equipe não, porque aí tem sempre os porquês. Sabe o que é isso? É uma falta de vigilância. Porque se nós formos vigilantes, a gente vai pensar assim: foi um momento infeliz do meu irmão ou da minha irmã, mas eu também tenho os meus momentos. Jesus nos ensinou que eu preciso perdoar para ser perdoado. Então eu devo ter muitas coisas a serem revistas. Eu preciso pedir perdão a muitos irmãos desta e de outra existência. E então eu preciso fazer a minha parte e orar pelo meu irmão, que naquele momento ele estava nervoso, talvez esteja vivendo um momento difícil em família, uma doença, um problema financeiro, uma questão espiritual. Melindres. Deixemos os melindres de lado e valorizemos mais a tarefa que Jesus confiou. E tem esperança que nós, ao abraçar a tarefa,
nós iremos executá-la com muito amor e respeito e com muita gratidão. Então, devemos perdoar, relevar, aquilo não é importante, o trabalho é mais importante, porque vai ser bom para mim e vai ser bom para o próximo. Isso é tão real, que às vezes ocorre em casa espírita, não só na casa espírita, na família. Se a gente tiver sabedoria, e orar por aquela pessoa, e orar por nós, que nós precisamos orar por nós também. Senhor, me ajuda, eu estou melindrada, eu estou magoada com aquela situação, me ajuda a relevar, porque eu também tenho meus problemas, eu também tenho dificuldade de relacionamento. Senhor, tira essa nuvem escura do meu coração, que a minha mente seja povoada por pensamentos melhores, nobres. Isso, gente, é caridade. Os espíritos amigos, superiores a nós, quando eles olham para nós, eles veem as nossas dificuldades. Eles não são ingênuos, que até parece assim, não pode ver a dificuldade do outro. Não vou ver, não é nada disso. São lúcidos, eles veem. Mas eles valorizam mais as nossas possibilidades de acertos, de sermos úteis. E através disso, nós iremos resgatar aquelas sombras, aqueles equívocos que ainda trazemos. Que beleza! Já pensou? Se nossos pais víssemos exatamente como somos, talvez eles falassem assim, não quero esse espírito aqui na nossa família, não. Talvez. Mas aos compromissos, os liames são elos, são vínculos amorosos de outras existências, e eles recebem. E aqueles que nem pais biológicos são, imagina, e nos recebe também. Quanta gratidão devemos ter. Mas o que acontece com a imaturidade da gente? E você não é minha mãe, você não é minha mãe biológica. Quanta imaturidade. Acho que devemos dar muito valor a essa mãezinha que abriu seus braços, sem termos saído do seu ventre, para ela nos educar, para aquele paizinho trabalhar, certamente quantas noites perderam cuidando daquela doencinha que muitas das vezes temos quando criança. Então é preciso que a gente amadureça. Nós precisamos amadurecer os nossos sentimentos, equilibrar as nossas emoções. Eu estou falando isso para mim mesma, porque eu tenho que falar isso para mim mesma, porque eu estou aqui me ouvindo. Como o Eugênio, o meu irmão querido que faz palestra aqui, ele fala, a minha orelha está mais perto da minha boca, então eu escuto mais do que vocês, né? Ele sempre fala isso, e ele realmente é isso mesmo. Então isso que nós aqui estamos fazendo é uma reflexão para que a gente aproveite as oportunidades de crescimento moral e espiritual. E aí ele continua falando, mas ai daqueles que por suas dissensões terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Olha, é muito bom que a gente leia e reflita sobre isso. Que tempestade é essa? A tempestade, pela natureza, nós sabemos algo sobre, não somos nenhuma expert no assunto, mas nós sabemos que a tempestade, ela saneia, ela limpa a atmosfera, mas ela também, quando vem com muita força, ela traz grandes prejuízos momentâneos. Então nós temos que estar atentos para que a gente não seja levado no turbilhão. Então vamos buscar, é a hora é agora.
não é amanhã, é agora. O tempo já chegou. Quando as pessoas falam, vai acabar a Terra, vai acabar o planeta, gente, isso não é baseado, fundamentado na realidade. O que vai acabar são os tempos, sim, mas são os tempos da maldade, os tempos do interesse pessoal, que só visa a si mesmo, é o egocentrismo, ou aos seus, não pensam no próximo. Lembremos que nós precisamos investir no progresso moral, porque o intelectual já está bom, ele vai avançar, óbvio, ele vai avançar, mas nós podemos nos tornar mais perigosos diante do próprio trabalho que precisamos realizar, se nós não investirmos no progresso moral, porque já lemos aqui na Gênese que Allan Kardec nos informa que o progresso intelectual ele é impotente para regenerar a humanidade. Então a gente precisa despertar para isso. Opa, eu não vou bobear. Vamos usar. Se ainda não tivermos grandes sentimentos, porque ainda estamos elaborando, estamos buscando, todos nós, não é fácil, mudar não é fácil. Usemos a nossa inteligência. Puxa vida, se isso realmente é um fato, então eu vou começar a buscar, investir nisso. Eu vou começar a orar, pedir para o meu benfeitor me ajudar, vou pedir a Jesus, a Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, para me ajudar aqueles que estão comigo, meus familiares. É usar a inteligência, daqui a pouco chega o sentimento, porque aí você começa a trabalhar no bem, você começa a tratar melhor o seu filho, você já não é tão ditador ou ditadora em casa, você compreende melhor seu marido ou sua esposa, você chama para um diálogo alegre, fraterno, mais profundo e sério. Então tudo isso vai mudando. Então, finalizando a nossa reflexão, ele fala, esses que serão levados, carregados no turbilhão, gritarão, graça, graça, mas o Senhor lhes dirá, por que pedis graça? Vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que recusastes lhes estender a mão, vós que esmagastes o fraco, em lugar de o sustentar, por que pedis graça? Vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho, já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não peçais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. E finalizando, ele fala assim, o Espírito de verdade. Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento. Não podemos usar de hipocrisia, hein? Precisamos amadurecer, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porque é aqueles que não recuarão diante de sua tarefa, que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo, e estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Espírito de Verdade, Paris, 1862. No livro A Gênese, só para nós finalizarmos, para não ficar uma coisa assim, que às vezes a gente pode levar alguma dúvida em relação a essa fala, que é uma fala linda e verdadeira, na Gênese, porque um livro vai complementando o outro, né? Por isso que é importante ler as 5 obras, senão a gente pensa aquilo e fala, olha, está escrito aquilo lá, mas vai continuando a ler, porque você vai vendo que aquilo vai tendo uma ideia mais formada. Então, na Gênese, ele fala aqui, que não vai ser o Espiritismo que irá
que irá criar a renovação social. Olha, Kardec está falando isso. Não é o Espiritismo que cria a renovação social, é a madureza da humanidade que faz de tal renovação uma necessidade. E ele então continua que essas potências moralizadoras que todos nós trazemos, ela aos poucos irão se aproximar desses conceitos do Espiritismo, porque o Espiritismo é uma ciência, uma filosofia que traz consequências morais. E como é verdade, porque explica as leis de Deus, nós começamos a entender, e é fundamentado na verdade, essas duas questões, por causa da madureza da humanidade, vai se aproximar. Então ninguém precisa deixar o seu segmento religioso. Não, ele vai compreender aquilo e ele vai falar, nossa, não é que isso é verdade? É isso mesmo. Então, meus irmãos, tem muita coisa para nós estudarmos. Eu espero que vocês busquem as obras, comecem pelas obras de Allan Kardec, porque é a base para depois nós irmos para outras obras, porque se nós tivermos a base, nós vamos ter um olhar mais minucioso e crítico no bom sentido, para sabermos se aquela obra é boa e aquela obra tem um pouco de dificuldades em certos campos, porque você vai estar fundamentado nas obras kardecianas. Então sempre a gente escuta isso dos mais antigos, dos mais estudiosos. Estamos aqui repassando, porque sabemos o quão importante isso tudo é. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigada pela atenção.